A paz do Senhor, irmãos, uma manhã de bênçãos para nós, nessa manhã de quarta-feira, hoje, dia 11 de janeiro, que Deus venha ministrar os nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se não for inscrito, sobre a mentoria aqui do canal, projeto de aconselhamento por chamada de vídeo, via WhatsApp, projeto Meu Deserto sobre restauração de vida e de relacionamento, e projeto Pão da Vida, que é um grupo da palavra de estudo, meditação, aprendizado bíblico. Só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e eu te retorno com mais detalhes e informações. Davi, ele foi um homem e ele viveu uma vida como poeta, como um profeta, porque muitos dos seus salmos eram salmos proféticos. Ele compôs salmos com uma ternura, uma paz imensa, mas ele teve uma vida também de muitas guerras. Foi um guerreiro, foi um valente, um homem cuja sua mão derramou muito sangue. Em determinado momento ele fala: Senhor, quem sou eu? Na sua oração ele diz: quem sou eu, Senhor? E a palavra fala que ele entra na presença do Senhor, ele se põe diante do Senhor e ali ele permanece. Então era um homem que sabia recorrer a Deus mesmo com as suas limitações, e a Bíblia não esconde. A Bíblia, embora ela não dê aval, ela não valide os erros de Davi, ela também não os esconde. Estava ali. Ele recebeu a mesma unção de Saul, a mesma capacitação. Porém, aqui a gente pode traçar um paralelo, fazer uma distinção entre duas pessoas que representam, talvez Saul representando a religiosidade e Davi representando aquilo que é uma obra genuína de Deus, sem fermento, sem um acréscimo da razão humana, da lógica, do orgulho e da vaidade. Saul, um homem extremamente vaidoso, orgulhoso e o ídolo que havia no seu coração era a sua própria vontade. Hoje a religião, que em algum momento teve uma bênção de Deus, que em algum momento sim serviu para ligar o homem a Deus e Deus ao homem, mas hoje não serve mais. Hoje a religião, ela se perdeu, como Saul, que foi ungido, foi capacitado, esteve no meio dos profetas, logrou até mesmo algumas vitórias, porém deixou com que a vaidade tomasse conta do seu coração. Já Davi, os erros dele, como eu falei, estavam todos ali, estão todos na Bíblia. Mas a sua humildade, a sua simplicidade, a sua forma de se achegar a Deus com um coração simples, né? E o coração do homem é muito enganoso, nós não conhecemos. Mas Davi se achegava a Deus com um coração simples, com um coração ali demonstrando uma total submissão ao querer de Deus. E eu falei sobre isso na mensagem de ontem. A submissão, querer agradar ou obedecer ao Senhor. Davi entendeu que a relação dele com Deus seria essa. Deveria ser essa. De sinceridade, de humildade, de simplicidade. Durante o momento em que ele fugiu de Saul, um momento difícil em que ele ali nem sequer tinha consigo recursos, dependia do recurso dos outros. Em determinado momento ele pede a Nabal que envie para ele recursos e Nabal nega. Durante aquele período ele reconhecia, ele agradecia, ele demonstrava a simplicidade e a gratidão, que são duas coisas indispensáveis no nosso relacionamento com Deus, na nossa relação com o Senhor. Então ele demonstrava isso o tempo todo. Mas também, quando se tornou rei, tinha um exército muito numeroso, tinha de tudo, comia do bom e do melhor, ele continuou sendo um homem simples, sincero e grato a Deus. Nos Salmos ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha, um rei poderoso, influente, rico, com um exército de milhões de homens ao seu dispor, e ele dizia: eu sou pobre e necessitado. Então, a simplicidade dele fez toda a diferença. E Deus, ele se agradou demais em todo momento da conduta, da postura, do posicionamento desse servo. Mas não era ele quem deveria fazer naquela obra de construção da casa de Deus. Porque, embora fosse um homem assim, ele tinha sangue em suas mãos. Também era um soldado, um guerreiro. Então essa obra teria que ser realizada pelo seu filho Salomão. Não é você quem vai fazer essa obra na sua vida. Não é você.
havia nas mãos de Davi a culpa. Há sobre nós a culpa dos nossos pecados. Somos homens falhos, pecadores limitados, não merecedores. Esse era o grande segredo de Davi, a pergunta dele: quem sou eu, Senhor? Lá em 1 Crônicas. Eu vou depois deixar o texto aqui embaixo direitinho. Eu tinha gravado a mensagem praticamente terminada, aí acabou a luz. Quando eu fui ver, o arquivo corrompeu. E aí eu tinha lido o texto e tudo mais. E para ler de novo o texto, eu vou depois deixar o texto aqui de 1 Crônicas, onde ele fala: quem sou eu, Senhor? O que é a minha casa? Para que tu olhes para mim, para que tu lembres de mim. Simplicidade. E Deus, ele requer isso de nós. E ele vai realizar essa obra. O Espírito Santo é quem vai terminar essa obra. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Não é a obra de Saul, não é a obra do religioso, não é a obra da razão, da vaidade, do orgulho, da soberba, das atitudes humanas, não. É a obra da dependência. É a obra da confiança. É a obra do agir de Deus, da mudança do Senhor, do reconhecimento das falhas, das limitações. Porque Paulo fala: quando sou fraco é que estou forte. Porque a fraqueza nos leva a isso, ao reconhecimento do nosso limite. Quem sou eu, Senhor? E quando nós olhamos os grandes servos bíblicos, né, da palavra de Deus, das escrituras da Bíblia, nós vemos que eles tiveram esse momento de negação por não se achar prontos. Moisés recusou o chamado a priori. Isaías disse: Senhor, eu sou um homem impuro. Né? Os lábios impuros, se não me engano, Isaías, Ezequiel, um dos profetas. Gideão disse: Senhor, quem sou eu? Ai de mim, que eu sou o menor da casa de meu pai. E justamente o achar não estar pronto é um dos requisitos de Deus. É uma das coisas que faz com que Deus olhe o homem e o veja pronto. O achar não está pronto. Eu não estou pronto para receber a bênção. Eu não estou pronto. Sou pecador. Isso eu não vou deixar de ser. Nós não deixaremos de ser. Mas há em mim, Senhor, ainda coisas que devem ser mudadas. Há em mim processos que devem ser finalizados. Há em mim a necessidade de ser moldado. E Davi entendeu isso. E isso foi algo constante na sua trajetória. Quer fosse no momento de dificuldade, de privações, quer fosse no momento de bonança e de vitória, de exaltação. Ele reconhecia o tempo inteiro que ele não era nada, que ele não tinha nada, que ele não merecia nada. Essa foi a chave da vitória. Eu sei que talvez para você, minha irmã, meu irmão, a simplicidade, a humildade, o reconhecimento, né, a gratidão faça parte da sua vida, da sua jornada. Talvez seja isso, realmente, uma realidade. Mas quem sabe? Quem sabe? Se tem alguém ouvindo aí, eu creio que tenha, senão o Senhor não teria tocado no meu coração, que tem que reconhecer, que tem que dar mais espaço para a fé, para a graça, tem que fazer aquilo que João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. Quanto menos de nós, mais de Deus. Quanto mais de nós, menos de Deus. Davi entrou na presença do Senhor e ele habitou. Ele não saiu. A constância na nossa vida cristã, o buscar a Deus diariamente, o invocar ao nome do Senhor constantemente, o reconhecer a limitação, a fragilidade constantemente, é algo indispensável na nossa jornada. Você já fez essa pergunta hoje? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Começa em mim, né? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou merecedor. Nós não somos dignos. Já reconhecemos? Ótimo, reconhecemos. Agora seguimos na dependência. Fica 2 exemplos aqui para nós finalizarmos essa mensagem. De Saul. De alguém que não reconheceu, de alguém que não se dobrou, de alguém que não
se moldou à vontade de Deus, não obedeceu. E de Davi, de alguém que com todas as suas limitações obedecia. Achei um segundo meu coração. Tinha um coração segundo o coração de Deus. Alguém que ali aprendeu talvez a amar as ovelhas, o povo de Israel, aprendeu a cuidar das coisas de Deus, aprendeu a valorizar, e todo o cuidado de Davi é demonstrado, até mesmo detalhes. Ele vai enfrentar o gigante Golias, ele não ia enfrentar a princípio, ele ia levar comida para os seus irmãos, e a palavra fala que ele deixou alguém cuidando das ovelhas de seu pai. Olha a preocupação que ele tinha com as ovelhas do seu pai. Ele poderia ter deixado elas largadas, não, ele colocou alguém sobre o negócio para olhar as ovelhas, para que nenhum lobo, nenhum leão, nenhum urso viesse sobre o rebanho. Não era alguém que tinha assim uma preocupação com as coisas do Pai. Quando tu cuida das coisas de Deus, quando tu faz a obra, quando você se dedica, quando você zela pelas coisas do Senhor, saiba que Deus cuida das tuas coisas, que Ele trabalha, que os olhos e a atenção do Senhor recai sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa quarta-feira. Quem somos nós? Não somos nada. Mas nós temos um Deus que é tudo nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus